Pessoas introvertidas, como o nome mesmo diz, introvertido, voltado para si mesmo, são aquelas pessoas que tentam entender ou interpretar as coisas mentalmente a partir do seu ponto de vista, antes de experimentar fisicamente essas coisas. Portanto, são pessoas que vivem mais nos pensamentos, no seu mundo interior e, por isso, têm facilidade com atividades que envolvem foco, concentração, trabalho intelectual e, principalmente, se sentem bem quando estão sozinhas, em privacidade. Estando sozinhas, conseguem se sentir mais energizadas, mais criativas, mais concentradas e mais livres. Estima-se que aproximadamente 1/3 da população mundial é composto de pessoas introvertidas. E o oposto disso são pessoas extrovertidas, pessoas voltadas para fora, que entendem e interpretam o mundo não a partir dos seus pensamentos ou das reflexões que fazem a respeito do mundo, mas experimentando fisicamente esse mundo. Tem preferência por interações sociais, por pegar, por testar, viver experiências, experimentar, colocar a mão na massa. Sentem a necessidade de ter contato humano, de conversa, de troca de experiências. Preferem atividades que têm movimento, prática, comunicação, conversa, interação e se sentem bem assim, se sentem mais criativas, mais energizadas e mais livres. O introvertido, quando tem que estar em situações sociais, ou ele fica muito exausto ou muito entediado. Exausto quando tenta analisar tudo, o que as pessoas estão falando, o que ela quer dizer falando aquilo, o que ela está sentindo, o que ela deve estar pensando, que eu estou pensando, e analisa todas as possibilidades de resposta, o que eu posso responder, o que eu posso falar. Analisa a linguagem corporal, sua e do outro, e das outras pessoas à sua volta. Enfim, é muita atividade mental para uma simples conversa, é exaustivo. Ou então ele fica entediado, nada aqui me interessa, são todos assuntos fúteis, eu quero ir embora, quero ir para minha casa que eu ganho mais. Por isso, introvertidos têm a tendência a evitar eventos sociais. É aquela pessoa que vive dando desculpa para não ir em festa, para não ir em encontros e basicamente usa o seu celular para pesquisar, para jogar joguinhos ou assistir vídeos no YouTube, aprender coisas, esse tipo de coisa. O extrovertido, quando está sozinho em casa, parece que vai enlouquecer, ele se sente ansioso, deprimido, cansado, entediado, pensa que está perdendo tempo. Em uma conversa, ele simplesmente deixa as coisas rolarem naturalmente, não tem toda aquela atividade mental do introvertido. É aquela pessoa que adora participar de eventos, fazer atividades novas e não tira os olhos do celular, basicamente falando com várias pessoas ao mesmo tempo. Fica ligado em todas as novidades das redes sociais e ainda assim se sente entediado, precisa de mais contato, de mais atividades, precisa ver gente. Vale lembrar que introversão não é necessariamente o mesmo que timidez ou fobia social, embora 1 a cada 5 introvertidos também sofram com algum tipo de ansiedade social. O que vai mudar é justamente o nível de ansiedade. A pessoa pode ser introvertida, de personalidade introvertida e sentir pouca ansiedade. Ou ela pode ser introvertida e sentir muita ansiedade ou até pânico. São como níveis, nível de ansiedade, nível de introversão ou extroversão. Segundo Carl Jung, o pai da psicologia analítica, que observou, classificou e criou esses termos de personalidade, introvertido ou extrovertido, não existe ninguém que seja totalmente introvertido ou totalmente extrovertido. É uma escala e cada um de nós está em algum ponto dessa escala. Alguns mais para o lado da introversão e outros mais para o lado da extroversão. E você? Se pensar em uma escala de 0 a 10, sendo 0 extremamente fechado, introvertido
e 10 absurdamente extrovertido, falante, tagarelo. Em que grau dessa escala você sente que está? Pensa aí e responda aqui embaixo nos comentários, assim eu vou conhecendo um pouco mais sobre você, tá certo? As pessoas que estão mais para o lado da extroversão, pessoas mais extrovertidas, sentem essa necessidade de interagir com as pessoas, portanto, elas estão em contato constante com diferentes seres humanos o tempo todo, com personalidades diferentes. E desses contatos que ela mantém, conversando, trocando ideias, vivendo experiências, elas acabam exercitando habilidades sociais. E você sabe que a gente vai ficando muito bom naquilo que a gente exercita, naquilo que a gente pratica. O extrovertido exercita mais atividades sociais, então ele vai ficando mestre nisso, vai ficando bom em habilidades sociais. O introvertido é aquele que exercita mais o raciocínio, a observação, o pensamento, a leitura, a concentração, o foco, a paciência e as habilidades envolvidas nas atividades que ele costuma fazer quando está sozinho, quando está lá na sua zona de conforto. E ele vai ficando muito bom nisso também. Como ele prefere ficar sozinho, ele não gerou muitas oportunidades para desenvolver essas habilidades sociais, de conversar, esse traquejo social. Enquanto o extrovertido estava nas baladas, nos grupinhos, na galera, exercitando e praticando habilidade de conversar, de entender o outro, de contar piadas, habilidades sociais. O introvertido provavelmente estava lá no seu quarto, assistindo, estudando, lendo, jogando videogame ou fazendo outras coisas. Ele desenvolveu outras habilidades, ele praticou outras coisas. Bill Gates passou anos programando sozinho enquanto adolescente, antes de criar o DOS, depois o Windows, que o tornou mundialmente famoso. O Steve Wozniak passava horas e horas sozinho fazendo experimentos em eletrônica, até que ele construiu o primeiro computador pessoal. Mark Zuckerberg, esse com certeza você conhece bem a história do Facebook, assim como tantos outros escritores, programadores, estrategistas de diversas áreas e por aí vai. Eles ficaram muito bons praticando, praticando, praticando. É fato que a nossa sociedade naturalmente valoriza mais os extrovertidos do que os introvertidos. Existem pesquisas, inclusive, que comprovam que os extrovertidos, de maneira geral, eles produzem menos, procrastinam mais, têm performance inferior, mas mesmo assim, no mundo corporativo, são os que recebem mais, são financeiramente mais recompensados, são os caras que aparecem mais, que ganham mais destaque, mais fama, mais dinheiro, relacionamentos, ou seja, é a imagem mais comum que fazemos para sucesso, para alguém de sucesso. Uma comparação fácil. Steve Wozniak, que citei há pouco, é o gênio por trás da Apple. Ele criou os primeiros computadores da Apple e todo o conceito técnico que é utilizado pela empresa até hoje. Mas quem o mundo inteiro conhece como sendo o gênio da Apple? O outro Steve, o extrovertido, showman, mestre do marketing, Steve Jobs. E é por isso que muitas vezes um introvertido pode acabar achando que há algo errado com ele, que ser introvertido é ruim, mas não é verdade. Sem a mente do Steve Wozniak, não existiria o sucesso do Steve Jobs. O que seria da humanidade sem as ideias e inovações de caras como Isaac Newton, Albert Einstein, Charles Darwin, Gandhi, só para citar alguns dos introvertidos que mudaram completamente a história da humanidade. O introvertido e o extrovertido apenas têm preferências e necessidades diferentes. As empresas mais antenadas do mundo sabem disso e valorizam a diversidade, de contratar bastante gente diferente, a interação entre diferentes tipos de personalidade, entendendo, claro, que eles têm necessidades diferentes. Extrovertidos precisam de ambientes colaborativos, com grupos de trabalho, com network, interação.
E introvertidos precisam de privacidade, de silêncio, para que eles consigam performar bem. Eles precisam de privacidade. No mínimo, precisam de cantos isolados para que possam ficar sozinhos de vez em quando, para descansar e recarregar suas baterias. Mas por que os extrovertidos são tão valorizados se temos na história tantos gênios, tantas pessoas importantes que foram introvertidos ou que são introvertidos? E a resposta é um conceito básico de propaganda e marketing. Aquilo que é visto é lembrado. O cara extrovertido é visto, ele se mostra, ele se expõe, ele permite que os outros conheçam a sua vida, os seus pensamentos, o seu jeito muitas vezes excêntrico de ser. É como aquele produto que você vê propaganda o tempo todo, em todos os lugares, na internet, na TV, nos outdoors. É o produto mais lembrado e por isso mesmo é o produto mais vendido. Já o introvertido, aquele que nunca se expõe, que não deixa que ninguém se aproxime, esse é aquele produto que ninguém vê, que ninguém conhece, ninguém sabe o que ele faz. Então, ele é o produto menos vendido. E existem, inclusive, razões biológicas para a pessoa ser assim, mais sociável ou não. Segundo pesquisas bem recentes, pessoas mais introvertidas possuem uma área do cérebro, a amígdala, mais reativa. São pessoas mais sensíveis a estímulos externos. Tudo pode parecer mais intenso, mais impactante. Até pequenos estímulos como barulhos, imagens, elas podem parecer mais impactantes, já são suficientes para inundar o cérebro com neurotransmissores como dopamina, adrenalina, cortisol, deixando a pessoa nessa posição mais reativa. Isso também ajuda a compreender a preferência natural ao silêncio, à privacidade, que o introvertido tem. Já o extrovertido tem essa área menos sensível, então ele precisa de mais estímulos, de coisas mais impactantes, mais barulho, mais interações, para ter a dose de dopamina que ele precisa de muito estímulo. Então ele procura estímulos cada vez mais intensos e que vão gerar recompensas de maneira mais rápida, mais imediata. Portanto, os extrovertidos também são mais suscetíveis a vícios e atividades perigosas. Para o introvertido, a mágica vai acontecer quando ele consegue se esforçar para vencer a barreira social, mesmo que de vez em quando acha uma maneira de sair da sua bolha mental e levar para o resto do mundo um pouco deste seu universo particular, seja conversando, mostrando suas ideias para os seus colegas, escrevendo um blog, gravando vídeos, escrevendo livros, ou literalmente materializando suas ideias, transformando em algo que os outros possam ver, possam tocar, possam usar. Qualquer que seja a forma que pode escolher para se expressar, para trazer um pouco do seu universo para o mundo, é desconfortável, é extremamente cansativo, mas é algo que deve ser feito. Deixar que as pessoas conheçam o seu universo. Ninguém precisa se transformar naquilo que não é. Um introvertido não tem que querer se tornar uma pessoa extrovertida, procurar formas de mudar a sua personalidade. Isso é algo difícil, é sofrido, estará lutando contra a força da sua natureza. Muito melhor é assumir esse seu lado introvertido, reconhecer suas forças naturais de concentração, de foco, sua sensibilidade e achar formas de vez em quando, mostrar o seu universo para as outras pessoas. Nem que seja preciso para isso criar um personagem, uma máscara mais comunicativa que você vai usar apenas nos momentos em que precise se expor, se expressar. Você pensa que é um ator interpretando um personagem e faz o seu papel. Depois volta a ser você, a viver a sua verdade, sendo quem você é realmente. A maior parte do tempo sendo quem você realmente é. Uma pessoa introvertida,
com todas as suas qualidades e defeitos, como todo ser humano. Muitas pessoas conhecidas, famosas, que são vistas aí como extrovertidas, comunicativas, na verdade, são pessoas extremamente introvertidas e tímidas. Elas usam esses papéis, usam essas máscaras sociais para interagir, para se mostrar ao mundo, mesmo sentindo ansiedade. E depois voltam para o seu centro, voltam a ser quem realmente são, usando suas forças naturais. Na minha história pessoal, isso foi extremamente importante e me trouxe alguma das melhores e mais incríveis experiências da minha vida. Os momentos em que decidi vestir um personagem e sair da minha bolha mental para mostrar um pouco do meu mundo para os outros, mesmo sentindo muita ansiedade, foram justamente os mesmos momentos que eu mais cresci como ser humano. Eu sei quem eu sou, aceito a pessoa que eu sou, os meus defeitos, as minhas qualidades. E por isso mesmo, por saber que eu tenho uma parte minha que não gosta de se expor, eu negocio com essa parte, como se eu dissesse para ela, eu vou usar uma máscara social por alguns momentos, para dar o meu recado, para conversar, para me expressar, e depois eu volto para a minha zona de conforto, para o meu cantinho, para onde eu posso recarregar minhas baterias, fazer minhas atividades, a minha rotina, e está tudo certo. Eu vou ali e volto já, visto esse personagem mais relaxado, mais solto, e exercito a minha coragem me expondo aos poucos, gradativamente, para ir ganhando confiança. E este é um bom caminho para você ser visto, para mostrar um pouco do seu universo, mostrar quem você é, o que você pensa, quais são as suas idades, do que você gosta, o que sabe fazer. Você não precisa ser extrovertido, só precisa mostrar um pouco do seu universo, deixar as pessoas conhecerem você. Aí a vida começa a acontecer e as oportunidades começam a aparecer no seu caminho. Trabalho, relacionamentos, amizades, parcerias e por aí vai. Se esse assunto lhe interessou, se você gostou desse vídeo e gostaria de ir mais a fundo no tema, aqui embaixo na descrição estão as principais fontes que dão embasamento ao conteúdo desse vídeo. Se gostou, dá um like aí, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!